Queridos, nós vamos continuar com o tema Tomando a Graça para aprofundar a comunhão. E temos estudado e aprendido bastante nesse texto, nesse tema maravilhoso. Hoje nós estamos na parte 5, Tomando a Graça para aprofundar a comunhão. Eu queria que você iniciasse junto comigo a leitura ali em Romanos capítulo 1, versículo 21. Eu vou ler junto com você. É interessante, amados, que Romanos é a primeira carta doutrinária que é escrito para a igreja. Nós vemos que o Evangelho mostra o que Cristo fez por nós. Em Atos mostra o estabelecimento da igreja. E a primeira carta doutrinária é a carta de Romanos. Então ali começa, a primeira carta, a tratar a questão do quê? Da alma, como está desde a queda. O capítulo 1 de Romanos mostra os efeitos da queda e quais características desta degradação, aonde o homem caiu e ficou limitado e confundido. Então começa ali dizendo coisas muito sérias. Depois nós vemos que fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus e perdeu essa glória, essa semelhança. E fala que não há nenhum justo. Somente aqui, no início do tratamento da palavra de Deus em Romanos, que fala que não há nenhum justo. Depois que ele explica a justificação pela fé, dali por diante ele nos chama de santos e justificados e nunca mais de pecadores. Então é interessante que há essa sabedoria de Deus de começar no livro de Romanos e no capítulo 1 falar da qualidade que ficou agora. Olha, a alma do homem. Vamos ver no versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ele ficou escuro, ele entrou em trevas, na frequência das trevas, não é? O seu coração insensato se obscureceu, entrou na frequência da obscuridade das trevas. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem, corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou. Veja, se por isso fala que Deus respeita o livre-arbítrio do homem. O homem decide afastar-se, então por isso Deus o entregou. Os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E ali depois mostra os efeitos desse afastamento, que é a degradação sexual. Ali mostra como um abismo chama outro abismo, que mostra o quadro, né? Aqui é como um raio-x da alma, aqui é como um diagnóstico de como ficou a alma do homem desde a queda. Ele passou ao que? Nós vemos no versículo 25. A honrar mais a criatura do que o Criador. Queridos, quando nós compreendemos que somos chamados a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, então devemos fazer isso de uma maneira sábia, pela fé, pela graça. Veja bem, pela fé, pela graça. Não adianta, quando nós somos expostos a esse diagnóstico aqui, se culpar, desanimar ou se esforçar na marra para mudar isso rapidamente. Isso vai ser mudado por Deus. A palavra vai mostrar áreas que precisamos de restauração. E aí, a fé entra em ação, crendo que aquele que começou em nós a boa obra é o que vai aperfeiçoar. Nós vamos nos entregar ao grande médico. Seu filho, não é nós libertarmos, seu filho nos libertar, vos libertar. Então esse é o trabalho da graça. A graça vai trabalhar em cima da visão. Visão, provisão. A visão é a palavra, é onde o Senhor quer nos conduzir. E a provisão é o trabalhar do Espírito em cima da palavra e da oração. A visão, a provisão. Então, a provisão para a restauração é a graça. Nós não podemos misturar essa palavra com outra coisa que não seja a fé, que é a dependência da graça, diz Hebreus 4:2. Se nós misturarmos essa palavra com culpa, não dará resultado. Se misturarmos essa palavra com esforço na carne, desesperado, para mudar aquilo que vemos errado em nós, não vai funcionar.
É de fé em fé, diz Romanos 1,17. Portanto, o quadro clínico é grave, mas a pomada da graça pode sarar qualquer coração. Portanto, devemos estar na moderação, nem acomodados no fato de não se importar com aquilo que vemos que precisamos de restauração, e também não desesperados querendo virar anjo com a auréola de uma hora para outra e flutuar por aí. Porque não processa de 0 a 100. É 0, 1, 2, 3, 4. O que vemos então aqui é que o homem caiu da esfera da adoração a Deus para a adoração dos ídolos e da criatura. Quando eu adoro um ídolo, um cantor do mundo, eu estou adorando alguém que está tentando se colocar acima de Deus, ao invés de se dobrar diante de Deus e se humilhar diante de Deus e adorar a Deus, por todos fomos feitos para adorar a Deus. Mas ele adora a si mesmo, se faz de grande, e aí ele está contra Deus, competindo com Deus, querendo ser maior que Deus, e recebe o meu ibope, o meu aplauso, a minha honra. Eu estou engrandecendo alguém que está se engrandecendo diante de Deus. Exatamente o que Satanás tentou. Colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Esse sempre foi o sonho do diabo. O diabo, ele não aparece com o chifre e diz: me adore, porque você terá alguma resistência. Tudo aquilo que não é Deus e que é adorado, o inimigo se esconde por trás daquilo e recebe essa adoração, porque o que não é adoração a Deus é adoração a ídolos. Por isso que o primeiro mandamento é: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Tanto que, quando Deus mostra o diagnóstico da queda, lá em Deuteronômio 39, 20, diz: coloca diante de ti o caminho da vida e da morte, propõe a você, escolhe a vida, apegando-te ao Senhor, disso depende a sua vida. Então o homem estava apegado a Deus, e agora ele está apegado ao quê? Ele está apegado à criatura e às circunstâncias. Ele ficou agora na dimensão dos sentidos físicos. Ele é afetado mais pelos sentidos físicos do que pela glória de Deus. Isaías, quando viu a glória de Deus em Isaías 6, ele viu que era maior que tudo. Tanto que Apocalipse diz que diante da glória de Deus tudo foge, tudo perde sentido, tudo deixa de existir. A glória de Deus está acima de tudo. Mas o homem perdeu essa percepção e passou a adorar mais a criatura do que o Criador. Isto, em Isaías 14, 13 diz: subirei, colocarei meu trono acima do trono de Deus. Então este é o sonho do diabo: se exaltar, se engrandecer e colocar-se acima de Deus. Como ele faz isso? Através de situações que são valorizadas por nós acima de Deus. Sabe, queridos, quando o Senhor diz lá em Lucas 14, 33, aquele pois que não renuncia a tudo não pode ser meu discípulo? Amados, quando nós hipervalorizamos pessoas, situações, circunstâncias, nós estamos colocando o diabo acima, sem perceber. Eu e você fomos feitos para adorar a Deus. Entende? Aí quando eu adoro a criatura, eu penso que estou adorando a criatura. Mas o que eu não sei é que quando eu não adoro a Deus e adoro a criatura, o diabo está recebendo essa adoração, e através dessa adoração ele tem legalidade. Por isso que diz em Tiago 4,4 que o amor do mundo, a amizade com o mundo é inimizade a Deus. E 1 João 2,15 diz que aquele que amar o mundo, ele é inimigo de Deus. Então, por que isto? Porque existe um sistema criado por Deus, onde nós adoramos a Deus, e aí o diabo cria um sistema paralelo, onde ele vai ser adorado por tabela, através da adoração que não seja a Deus. Ele pega a adoração que é para ser para Deus e transfere essa adoração para a criatura e para as circunstâncias. Dessa maneira, o homem está indo contra o projeto de Deus e entrando na apostasia, na idolatria, às vezes sem perceber. Porque o diabo, ele vem com um sapatinho de algodão e ele procura fazer com que o pecado pareça inocente. Por quê? Porque se o pecado parecer inocente, ele não será confessado, nem visto como abominável. Ele será visto como uma coisa natural. Enquanto eu vejo aquilo como natural, o diabo permanece através daquilo. Porque eu não vi gravidade nem pecado naquilo. Senão eu cubro com sangue e fecho as brechas. Mas o diabo se esconde através de coisas aparentemente inocentes. Em Salmo 34, o versículo 3, há um convite sábio aqui para mim e para você. O salmista exorta
o povo a engrandecer a Deus junto com ele. Ele diz no Salmo 34:3: engrandecei ao Senhor comigo e juntos, todos a uma, exaltemos o seu nome. O que é esse chamado? A Bíblia diz que tudo que foi criado por Deus é muito bom. E Deus os criou, diz em Isaías, para louvá-lo. Em Isaías 43:21 diz: Deus nos formou para adorá-lo. Nós somos formados para adorar a Deus. Lá em João 4, diz que Deus procura, João 4:23-24, procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Deus nos criou, Ele criou para si mesmo. Ele nos criou para adorá-lo, para ter comunhão com Ele, nos deleitar nele. Mas por causa da queda, o homem agora, sem perceber e muitas vezes, adora mais a criatura do que o Criador. E nós vamos falar sobre isso de forma breve. Olha aqui, o Salmo 12, versículo 8 diz: os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Que é que a mídia exalta? Todo exemplo de rebeldia a Deus, todo exemplo de prostituição, de mentira, de soberba, toda obra da carne. Quanto mais vil for uma pessoa, mais exaltada pela mídia ela será. Quanto mais demônios ela tiver, quanto mais contaminação ela tiver, mais ela vai ser engrandecida. Tanto que algumas pessoas, para serem muito engrandecidas, elas precisam fazer pactos sérios, muito pactos, sangue, sacrifício, para que elas fiquem tão cheias de demônios que aí elas sendo adoradas, os demônios podem agir através delas. Uma vez veio um jovem, que agora ele está na África, e ele era paquito, né? E ele falou que o diabo disse para ele: olha, você terá o dinheiro e eu terei as crianças. Cada criança que você põe a mão é amaldiçoada. Então vamos fazer assim. Então isso é um pacto, né? Até tem uma página que eles fazem humor assim com as coisas cristãs, né? Que a Xuxa fez um paquito com o diabo. Então, na verdade, o que nós vemos é que a mídia não vai exaltar uma pessoa que não dê lucro para ela. O diabo não vai fazer algo que não traga retorno para ele. É preciso que haja retorno. Então, é preciso que haja muito do diabo numa pessoa para que o diabo a eleve, a exalte e a engrandeça. Quanto mais endiabrado e endemoniado tiver a pessoa, mais ela vai ser exaltada e engrandecida, porque assim haverá espaço para destruição. Não há vantagem para o inimigo que uma pessoa boa seja exaltada e seja exemplo. Não há... O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, diz 2 Coríntios 4:4. Então, a função do mundo é esconder a Deus, os valores de Deus, e exaltar a rebeldia, e exaltar o sistema que traga a ira de Deus. O sistema que traga a destruição das pessoas. O mundo jaz no maligno. Mas ele não tem uma aparência maligna, porque Satanás transfigura em anjo de luz. Então, o que é que ele exalta e engrandece? Aquilo que se opõe a Deus e que seja vil. Quanto mais vil, diz aqui no Salmo 12:8, mais será exaltado. No Salmo 10, versículo 4, diz que o ímpio não cogita Deus nos seus pensamentos. Então, no dia a dia, não há Deus. Não há temor de Deus. Pode até falar de Deus, irmão, um Deus poético, um Deus lá eu aqui, um Deus que me abençoa no meu pecado. Graças a Deus nós vendemos 100.000 LPs. Que Deus é esse? Com letra minúscula. Porque o Deus da Bíblia não vai incentivar um CD que fala de safadeza e de adultério e de mentira. Sei lá o que fala. Tanta coisa que fala, né, irmãos? Então, não é o Deus da Bíblia. Então, o que nós somos chamados, amados? Veja, existe o aspecto positivo e o negativo. Por exemplo, o aspecto positivo é que eu e você somos chamados a adorar a Deus. Certo? O aspecto negativo é que nós somos chamados a desprezar o diabo. Porque não adianta adorar a Deus e adorar o diabo. É preciso adorar a Deus e rejeitar o diabo. Porque senão seremos como aqueles hindus que você vai pregar lá a Jesus, eles falam, aceito. E aí eles colocam a imagem de Jesus Cristo junto com 1001, porque é melhor ter 1001 Deus do que 1000. Então agora estava faltando para minha proteção. Então é mais um. Então eles colecionam ídolos. Você vier e pegar 10 deuses, eles pegam, porque eles querem. Quanto mais deuses, melhor.
Então eu não posso adorar a Deus a um momento e logo depois eu adorar o diabo. Não pode ser uma fonte amargosa e doce. Eu tenho que ter esses dois pontos. Por exemplo, não basta a Ivana dizer sim para o Silvano. Ela tem que dizer não para todos os outros homens. Você está entendendo? Porque a fidelidade dela ao Silvano é uma coisa nobre. Mas essa fidelidade dela ao Silvano não está completa sem ela dizer não a um safado qualquer que cantar ela no trânsito. Você está vendo que a adoração a Deus não é tudo? A adoração a Deus e a rejeição do diabo e das obras das trevas. Por isso que Jesus diz, quem quer vir após mim, negue-se, renuncie. Por que a renúncia? Porque a renúncia é o não ao diabo. Porque o diabo opera através do mundo, tentando a nossa carne. E nós precisamos de revelação. O cristão que não renuncia ao mundo é como um cristão que quer servir a Deus, mas que tem 200 quilos nas costas. Ele não avança, ele não deslancha, ele não tem revelação, ele não tem força para orar, ele não dá fruto, ele não consegue crescer espiritualmente, porque ele está preso na esterilidade por um conchavo aparentemente inocente. Esta é a cobrança que o inimigo traz. A esterilidade pela mornidão. O que estamos vendo é que nem tudo que é do diabo tem aparência diabólica. O que nós vemos então, a palavra de Deus mostra, é que adoraram mais a criatura do que o Criador. Em 1 Coríntios 1:28 diz que Deus escolheu as coisas simples, humildes, pequenas, rejeitadas pelo mundo para serem deles. Você sabe por quê? Porque as grandes se gloriam em si mesmas. Não preciso de Deus. Se eu sou muito inteligente, eu não vou para a igreja, porque eu sou uma pessoa inteligente. As bênçãos de Deus podem se tornar um perigo se você não se gloriar em Deus. A Bíblia não se gloria o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, o forte na sua força, o bonito na sua boniteza. Por quê? Quando eu me basto, não preciso de Deus. Isso é um perigo. Uma pessoa, quanto mais abençoada, mais ingrata ela pode se tornar e a bênção se tornar um ídolo. Lembre-se que Deus disse para Abraão, toma o teu filho a quem tu amas e entrega a mim, porque agora o coração de Abraão, que só adorava a Deus, agora estava apegado a Isaac. E quando ele se apegou a Isaac, Deus pediu Isaac. Abraão se desapegou a Isaac e Deus devolveu Isaac. Agora você desapegou, agora você pode ter. Mas o teu coração é para mim, somente o Senhor teu Deus adorarás. Ama as pessoas, mas não se apega, porque o apego é idolatria. O apego não está na palavra. Isso é uma idolatria. Então, o que nós vemos é, aqui está em 1 Coríntios 28, que Deus chama aqueles que não são nada. Porque esses precisam de Deus, esses são humildes. Esses não têm no que se gloriar e sabem que não são autossuficientes. Eles sabem das suas limitações, então eles são pessoas pequenas aos seus próprios olhos. Que coisa maravilhosa, amados. Nós somos pequenos aos nossos próprios olhos. Porque é fácil pegar o microfone e dizer, irmãos, eu não sou nada. Tentar ser pequeno aos olhos dos outros é fácil. Agora o bonito é você ser pequeno aos seus próprios olhos. Isso aí é só pelo Espírito Santo. Reconhecer que sem Deus você não pode, não sabe, não tem, não consegue. Isso é o maior dom que você pode receber. Quando você é uma pessoa assim, o mundo te chama de fraco, incompleto, burro, tapado. Mas você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado porque você é o tipo de pessoa que vai depender do Senhor. E essa dependência te trará salvação eterna, a tua alma não irá para o inferno. Grande escapada. Vejo que Raquel era bonitona, e Lia, ela tinha um problema nos olhos, era assim, meia, acho que vesga, sei lá o quê. E aí Raquel se gloriava, era tal. Aí Deus foi com Lia. Porque era quebrantada, desprezada, rejeitada, humilhada, zero à esquerda. Então veja, o zero à esquerda com um que é Deus fica 10. Entende? E esse conceito, porque muitas vezes a gente pensa que o diabo gosta dos nossos pontos fracos. Ele gosta, mas ele adora os nossos pontos fortes. Porque onde nós somos fortes, nós deixamos Deus fora. Nós vamos no automático de eu sei, eu faço e eu consigo. E aí Deus fica fora. E aí Deus não participando para o diabo
o diabo se alimenta do pó, que é toda a obra humana desvinculada de Deus, feita sem Deus. Sem mim nada podeis fazer. Veja, o que estamos vendo aqui em Isaías 66:2 diz: eu estou com o humilde. Sabe que Deus, amados, Ele é onipresente. Não há um átomo, uma molécula em que Deus não esteja presente. Diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra. Sabe por que tudo obedece à palavra, amados? Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Então quando Deus diz a doença sai, ela sai porque tudo que existe na terra está sob o domínio de Deus. Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, lá em Mateus 28, 18. O que nós vemos então estamos vendo que Deus está em tudo, mas Deus não se manifesta em todo lugar e não fala em todo lugar. Deus está em todo lugar, mas Ele só se manifesta e fala num coração quebrantado e contrito, pode perceber. Deus está em todo lugar? Está. Ele se manifesta em todo lugar? Não. Deus se manifesta na boate? Deus se manifesta no meio da política e corrupção? Não se manifesta. Deus se manifesta, aqui em Isaías 66:2, há um coração quebrantado, que teme e treme da sua palavra. Olha como essa pessoa está diante da palavra, coberta com o sangue e no espírito gemendo para praticar. Coberta com o sangue dizendo: é verdade, Senhor, eu sou esse tipo de pessoa que o Senhor está falando aí. Eu sou essa pessoa, é eu mesmo, não é meu irmão, não é meu vizinho, sou eu essa pessoa. E eu preciso mudar, e eu creio que o seu Espírito Santo pode mudar, eu estou aqui para ser mudado. Esse é o tipo de pessoa que Deus fala. Veja que Deus não teima com o homem. O homem é assim, Deus mandava um profeta, eles matavam. Deus mandava um profeta, eles matavam. Deus mandava um profeta, eles matavam. Deus, é? Aí Deus ficou 400 anos em silêncio. De Malaquias até Mateus. Vocês querem a independência da Eva? Então saiam do jardim da minha comunhão. É o que vocês querem? É o que vocês serão. Não que Deus despreze, Deus respeita. O que estamos vendo então aqui é que existe um chamado de Deus. Se você puder ouvir a mensagem de ontem que eu trouxe lá no Uberaba, que nós estávamos falando exatamente da nitidez no propósito. Nós temos que ter uma nitidez. Se nós não tivermos uma nitidez, nós acabamos sendo cristãos sem esse norte, desnorteados. Escute então o estudo, a nitidez no propósito original. O que estamos vendo aqui em Isaías 57:15 diz assim. Olha só. Assim diz o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto, santo lugar habito, como também com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito abatido e para vivificar o coração dos contritos. Então o homem, desde a queda, ele entrou numa esfera de desprezo a Deus, mas ele não percebe. Indiferença, apatia. Essa esfera em que estamos cativos na carne. Deus está nos tirando cada vez mais, amém, amados? E nessa esfera nos tornamos inacessíveis a Deus, porque Deus criou o livre-arbítrio. Então, a esfera do desprezo a Deus. Agora é preciso que a palavra de Deus mostre que estamos nessa esfera e nós tomemos a graça para sair dessa esfera. Esse é o trabalhar. A palavra traz a visão e a graça é a provisão. Então o homem entrou numa frequência de desprezo a Deus. Como isso se processa? De uma maneira aparentemente inocente. Pela precariedade da alma. Pela precariedade da alma. Por exemplo, o diabo diz: construirei meu trono e colocarei ele acima de Deus. Não hipervalorize, mas subestime as obras do diabo. Quando você dá ibope às obras do diabo, você está glorificando, magnificando, exaltando, engrandecendo as obras do diabo. Quando você dá uma atenção exagerada às obras do diabo, você está engrandecendo ao diabo. Por isso que diz que Abraão não atentou para o seu corpo amortecido. Isso aí é uma coisa sábia.
Ele podia ficar pensando, o meu corpo está amortecido, e ficar preocupado, o meu corpo está amortecido. Isso iria impedir a fé de brotar. Porque a fé vem de meditar o quê? Em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus. Veja. Então diz que Abraão foi fortalecido na fé em Romanos, dando glória a Deus. Então havia duas propostas. A do diabo: fique preocupado, porque o teu corpo está amortecido. Aqui ele estaria engrandecendo os efeitos da queda. Engrandecendo, magnificando, exaltando a sua incapacidade. Os efeitos. Mas ele olhou para Deus e engrandeceu. O Senhor é maior que isso. O Senhor é maior que a esterilidade da minha esposa. O Senhor é um Deus grande. O Senhor é um Deus poderoso. Se você não adorar a Deus, você não será lúcido. Porque a adoração é como a oxigenação do cérebro espiritual. Salmo 22:3, que Deus habita no meio dos louvores. Quando você se volta para Deus, achegai-vos a Deus, e Deus se chegará a você. Isto é algo provocado, não é algo natural. Se voltar a Deus não é algo natural, é algo provocado. É como um jardim. Não é algo natural, é algo provocado. Você rega, você tira os espinhos, os cardos, você tira todo ali. É um trabalho provocado, não é algo natural que você deixa um terreno baldio e pronto, nasceu um pomar. Não existe. Voltar-se para Deus não é algo natural, espontâneo, é algo provocado. Moisés se voltar para Deus no deserto era algo provocado, não era algo natural, que todo mundo se volta para Deus, não é adorar, todo mundo adora a Deus, ai Jesus, glória a Deus, ninguém faz isso. Isso é algo que vai contra a queda, isso é algo antinatural da queda, mas é natural para nós estamos no Espírito, amém? Ou seja, é normal a preocupação. Por isso o Senhor vem em Mateus 6, aí ele começa a sua doutrina, Mateus 5, não ande ansioso por nada, pelo dia de amanhã, pelo comprar, pelo que vender, porque esta é a frequência de Satanás desde a queda. O homem exalta, magnifica a falta de recurso, a escassez, o problema financeiro, a conta, o nome no SPC, isso toma. Então você está exaltando, engrandecendo, magnificando o diabo. Essa é a frequência aonde Deus está fora. Deus grande, Deus que me prospera está grande. O que está perto é a crise, falta de dinheiro, pobrinho de mim, tadinho de mim. Estou adorando mais a criatura, as circunstâncias do que... Eu não fui chamado a isso. Eu não fui chamado a me preocupar. Fui chamado a adorar a Deus. E quando eu adoro a Deus, eu não me preocupo. Porque uma coisa é antídoto da outra. Você só pode vencer um hábito por outro hábito. E o homem desde a queda é viciado em preocupar-se. Ele não poderá sair disso aí, se ele não decidir provocar a adoração. Parecerá loucura eu adorar a Deus enquanto eu estou com o coração sangrando. Parece loucura. Mas é o que a Bíblia nos chama. E é o que todos aqueles que fizeram, lá em 2 Crônicas 20, quando 3 exércitos numerosos vieram contra Josafá, Deus disse assim, essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Mas, me adore. E quando eles começaram a adorar, o Senhor enviou anjos e venceu. O que significa? A tua parte nessa batalha é me engrandecer, magnificar, exaltar. É você buscar o reino de Deus, sua justiça, alimentar a sua comunhão comigo, se humilhar diante de mim, é aprofundar sua comunhão comigo. Essa é a sua parte. Você não foi chamado para ser Deus e fonte. Eu sou o Deus e fonte. Você depende de mim, você me adora. Então o teu chamado não é esse. O chamado de Adão não era tentar produzir algo no jardim. O chamado de Adão era só administrar o que Deus fez para ele. Deus era a fonte. O que estamos vendo, então, é uma inversão de valores. O homem adora mais a criatura do que o Criador. Por isso Deus diz em Lucas 14:33, aquele, pois, que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. O que é? O que é que você tem como mais importante? Deus diz, o mais importante é você renovar a sua mente. É você buscar o reino de Deus, é você me adorar, é você ter uma comunhão, é vir no culto para contemplar e aprender no seu santo templo. Mas aí eu coloco na frente o quê? As necessidades físicas,
emocionais, financeiras e familiares. Aqui está a idolatria, incentivada pelos falsos profetas que até fazem campanha e colocam isso como o nome da campanha. Então, Jesus nunca colocou as necessidades temporais à frente do relacionamento com o Pai. Você diz, ei, vocês estão vindo por causa do pão, mas busca o reino de Deus. Ele curava, dava o pão, Deus nunca negou isso, mas Deus nunca colocou as necessidades temporais à frente do relacionamento. Ele ficava triste quando o povo ia ali apenas para buscar algo temporal, porque o nosso corpo é limitado e vai viver poucos anos aqui nessa terra. 120 anos comparado com a eternidade não é nada. E aí, Jesus nunca colocou, mas os falsos profetas colocam. Essa necessidade temporal, é isso que você deve buscar, é isso que é a tua bandeira, é isso que é a tua meta, é isso que é teu alvo. Ora, quando eu entro num alvo que não é o alvo de Deus, eu estou entrando no alvo do diabo. Se o Senhor diz A, o diabo diz B. É assim que Deus disse. Deus busca em Deus sua justiça. O diabo diz, busque salvar a sua vida através do Evangelho. Salvar a sua vida, não estou falando de sua alma não. Salvar a sua vidinha aqui na terra. Não posso ter um pé numa canoa, um pé na outra canoa, uma hora um vai para lá, outro vai para cá, eu vou cair no meio do mar. A proposta de Deus é clara. E quando eu embarco nessa falsa teologia da prosperidade, eu estou entrando numa proposta satânica. Entende? Deus diz uma coisa, o diabo diz outra. E a do diabo é mais atraente, porque eu posso reverter os efeitos da queda, ao invés de reverter a causa da queda. A causa da queda é que o homem se afastou de Deus. E os efeitos da queda, espinhos, cardos, problemas financeiros, emocionais, totalmente... Estou ouvindo uma pregação, eu acho que é da Colômbia. Tinha um garoto mais ou menos do tamanho do Marcelo, acho que 10, 11 anos, pregando dentro de um ônibus. Ninguém estava prestando atenção nele. Ele falou uma coisa interessante. A maldade começou por um homem e terminará onde todos serão maus. Interessante isso. Porque você sabe que a igreja é assim, amados. Enquanto houver um ou outro para ser salvo, esse evangelho está sendo pregado. Mas quando a igreja for retirada, o mundo será como Sodoma e Gomorra, que não tinha ninguém que escapasse ali, nem criança, nem velho, nem nada. Então este mundo, olha como é que Deus olha. O mal começou por Caim. E vai chegar um tempo em que todos os homens serão maus. Todos os homens serão do diabo. Não haverá um de Deus. Forte isso, né? Mas deixa isso para lá. Quanto a eu e você, né? Então, o que é? Não tenha como mais importante, porque aí está o ídolo. O que é o ídolo? Aquilo que vale mais. Aquilo que vem em primeiro lugar. Não hipervalorize a bênção. Subestime as obras do diabo. Não dê ibope. Por exemplo, um outro ibope interessante, amados, é a busca de consideração humana. João 5,44. Jesus diz assim: como é que vocês vão crer se vocês buscam glória um dos outros? O ser humano desde a queda, ao invés de buscar Deus como fonte, faz do ser humano fonte. Né? Porque você quer casar, rapaz? Eu preciso de uma mulher para me fazer feliz, porque eu estou meio deprê, eu quero... Então, você não case, porque ela também vai querer a mesma coisa e vocês vão brigar. Agora, quando você estiver pleno, cheio do Espírito Santo, aí você casa para fazer ela feliz e ela casa para fazer você feliz. Agora sim, está feito uma parceria no Espírito, onde um vive para agradar o outro e abençoar o outro. Agora, quando eu estou carente, se não me cantarem parabéns, eu saio da igreja. Deus não nos chamou para fazer amizades na igreja. Isso vai acontecer como consequência, mas o alvo é vir na igreja para renovar a sua mente e temer a Deus. É escapar do fogo do inferno. Igreja é lugar de santificação, renúncia, renovar a sua mente. Igreja não é lugar de clube social, festinhas, jantares, amizades. Isso é secundário. Sabe por quê? Porque senão eu vou fazer das pessoas o motivo de eu estar na igreja. Isso é idolatria. Aqui diz, vocês buscam glória um dos outros. Aqui está o problema. Quando o que o outro pensa e sente é muito importante, ali entra Satanás. Por quê? Se eu estou magoado, eu estou hipervalorizando o que a pessoa pensa e sente, ao invés de entender o chamado de eu amar o meu inimigo e abençoá-lo. Eu caí na cilada do diabo. Aqui está aonde o diabo se esconde. Preocupação e mágoa. Veja lá. A mágoa. Não magnifique
essas palavras do diabo na boca dessa pessoa. Não exalte e engrandeça a ponto de ficar pensando o dia inteiro. Por que ela falou isso? Por que ela pensou isso? Por que ela disse isso? Você está magnificando, exaltando, adorando, engrandecendo de forma exagerada esse relacionamento que é secundário, porque o teu relacionamento é com Deus. Veja. Veja como o diabo é sutil, meus irmãos. E como ele pega um montão de gente. Por que eu não vou mais na igreja? Porque o irmão lá não me cumprimentou. Mas quem disse que igreja é lugar de ir lá para receber cumprimento? O Senhor não falou isso. Igreja é lugar de você se arrepender, temer a Deus e restaurar a sua alma. Se você não quer, não impeça a mim, caminhando eu vou para Canaã. Então você está com a tua alma eterna em jogo e está preocupado porque o irmão falou na internet. Meu irmão, deixa isso para lá. Não dê ibope, não dê importância, não faça isso algo tão engrandecido, tão exaltado, que você pensa, comenta, sonha, não dorme, vira para lá e para cá. Meu irmão, o que importa o que a pessoa pensa? O que importa é que Deus te chamou a ter relacionamento com Ele hoje mais que ontem. A pessoa entra no canto da sereia, entra nessa questão de relacionamentos secundários, irmãos. Porque o primeiro mandamento é que sustenta o segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar o seu Deus de todo o coração. Conforme o relacionamento com Deus vai melhorando, o relacionamento com as pessoas vai melhorando. E aí eu terei amigos, porque a unção de Deus atrairá pessoas. Mas agora, se eu viver para amigos, quantos amigos eu tenho? Ninguém me telefona. Não, isso é idolatria. Você adorar mais a criatura do que o Criador. O Senhor não quer que ninguém seja a fonte. Ninguém. Nem o seu patrão, nem nada. A tua fonte é Deus. E tem vários canais. Por exemplo, a tua fonte de recursos está chegando através da sua empresa. Se uma empresa fecha, não fechou a fonte, fechou só um canal. E Deus abre outro canal. Mas a fonte é Ele. Tudo é canal, mas só Deus é fonte. Entende? Se essa igreja se fecha aqui, é um canal aqui para o bairro, mas abre em outro lugar. A fonte sempre será Deus. O que nós vemos é que a mágoa e a preocupação é dar ibope para as obras do diabo. Então Deus diz, dai ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. Isso eu devo prestar atenção? Não, mas eu presto atenção no que a carne do outro falou e fico meditando, pensando, falando, meditando. O que é isso? Comer carniça. Se alimentar de coisa putefada. A carne para nada aproveita. Quando eu hipervalorizo e exalto isso, engrandeço isso acima do chamado de Deus, a ponto de eu ser tão afetado de não conseguir mais amar aquela pessoa, abençoar aquela pessoa, orar por aquela pessoa, porque eu fui tão afetado pelo chamado da serpente, o canto da serpente. Essas coisas são secundárias. Perdoa, irmão. Faz como Paulo que pegou a cobra e jogou no fogo, sabe? Supere isso, esqueça isso, abençoa essa pessoa, vira a página, deleta, apaga do HD, formata isso. Mas não. O que Deus fala, já esqueço. Mas o que a pessoa falou, sabia que ela falou? O que importa? Não é o que ela falou, mas quem falou? Foi Deus na boca dela? Não, foi a carne. Então foi o capeta, foi o Satanás. Eu ficar dando ouvido para Satanás. A Eva deu ouvido para Satanás, o que aconteceu, irmão? Não deu ouvido para o diabo. Se você der ouvido para a tua carne ou para a carne do outro, você está dando ouvido para Satanás. E olha o que aconteceu quando a Eva deu ouvido para Satanás. Irmão, não dê ouvidos para a carne. Não dê tempo para a carne. Não dê lugar ao diabo. É o que diz 2 Coríntios 2,10. Se você der lugar a esse sentimento, você está dando lugar ao diabo. Adorar um ídolo é adorar essa expectativa de ser adorado, de ser amado, querido por todos. Jesus nunca teve essa expectativa de agradar a todos. Ele não agradou a todos. Alguém pensa diferente de mim. Estou em depressão. Isso é um ídolo. Eu tenho que ser adorado por todos, eu tenho que ser querido por todos, eu tenho que ser amado por todos, eu tenho que ser o cara. Isso é uma idolatria. Que importa o que as pessoas acham? Nós somos chamados a ouvir a Deus. Então, você cria um ídolo quando você coloca essas coisas acima do seu chamado. Teu chamado fica atrasado,
Você não avança, fica girando em círculos no deserto da alma. Por quê? Porque você ouviu o que uma pessoa na carne falou. Eu sempre digo, amados, se chegar num cofre de uma pessoa lá, abrir o cofre. Aí olhou lá, o que tem? Tem um iogurte derramado, casca de banana, aí um pacote de mercado vazio. Isso não é precioso. Isso aí vai para o cesto do lixo. Para o cofre só vai ouro, diamante, pérola, coisa preciosa. Então nós temos que saber o que coloca no cofre, coloca no cesto do lixo. Porque se uma pessoa pegar o que é do cesto do lixo e colocar no cofre, ela tem problemas mentais graves. O cofre do teu coração não é para mágoa, preocupação, ressentimento. Isso é para lata do lixo, para lixeira. Tem que saber o que deleta, o que guarda. O que deleta, o que arquiva. Meus arquivos de download. Minha lixeira. A pessoa não. Ela pega o que ela ouve no púlpito. Já esqueceu. O que foi? Não me lembro. O que a pessoa falou? Ela falou assim, 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 assim. Ela pensou assim e ela olhou bem assim. Sabe o que? E aí com meros detalhes. É que nem um disco quebrado. Ressentimento é como um disco quebrado. Cada volta que o CD dá é uma dor. Ressente de novo. Sente de novo. Sente de novo. Então, uma pessoa ressentida é uma pessoa que ela lembra, fala, comenta, pensa. Lembra, fala, comenta, pensa. Lembra? Ela fica dando aguilhoada nela. Se ela tem um escorpião nas costas. Ela faz mais mal a ela do que a pessoa. Porque a pessoa falou, tá chupando um sorvete lá, tá descansando, tá nem aí, tá vendo uma novela dando risada. E ela tá ali. Ela falou, ela pensou, ela disse, ela sonhou, ela falou. Irmão, você está se destruindo. Essa é uma cilada diabólica. E tem muita gente assim. Dependendo do carinho dos outros, dependendo da aprovação dos outros. Não hipervalorize, não magnifique, não glorifique, não exalte, não engrandeça essas coisas. É muito importante para mim o que essa pessoa falou. Você está magnificando uma obra do diabo. Está colocando o holofote numa obra do capeta, uma obra capetoide. Queridos, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás o culto. Amarás o Senhor de todo o entendimento. Aonde se deve estar a tua mente? Nós estudamos lá em Colombo, passei para os irmãos. Tu conservarás em perfeita paz aquele que decide colocar a sua mente em Deus. E que é adorar esse Deus do entendimento? É escolher. Diz Colossenses 3, escolha onde você vai colocar a tua mente. Epa, esse pensamento aqui, eu vou levar cativo. Não, esse pensamento aqui, não, conferindo com a palavra, não tem nada a ver com o meu chamado. Epa, esse sentimento aqui, tem nada a ver com o fruto do Espírito Santo. Epa! Esse desejo aqui, não é para agora, não é lícito, não é do Espírito, rejeito, renuncio, me entrego a ti. Então o que nós estamos vendo é o quê? O que não é paz, não é amor, não é alegria, não é do Espírito. Quando diz em Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus, sua justiça. Lá em Lucas 19, diz que o reino de Deus está dentro de nós. Ora, se o reino de Deus está dentro de nós, e em Romanos 14,17 diz que o reino de Deus é paz, amor e alegria, o que ele está falando? O que não é paz, não é amor, não é alegria, é do Satanás. Só é o método de eliminação. Não é paz? Preocupação? É Satanás. Não é amor? É mágoa, ressentimento, inimizade, ódio? É Satanás. Não é pureza, não é ânimo para cumprir a agenda de Deus? É Satanás. É simples. Procede eliminação. O que não é luz é trevas. O que não é de Deus é do capeta, é do Satanás. Precisamos nessa noite, nessa tarde aqui, que Deus abra os nossos olhos, irmãos. E nós possamos o quê? Dizer, Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. Não vou mais magnificar, exaltar, engrandecer. Preocupação é engrandecer o problema. Quando você está preocupado, você está exaltando o problema, engrandecendo. Mas aquela conta é a conta. Está engrandecendo, magnificando. Tudo que você coloca perto dos seus olhos, você pega uma pedrinha, põe na frente dos olhos e fica uma montanha. Você joga ela no chão, ela é uma pedrinha no meio dos olhos. Então é grande aquilo que você faz grande. Sabe como é que você faz grande o problema? Se preocupando. Você está exaltando o problema, engrandecendo, magnificando. Mas se no meio do problema você começar a exaltar e agradecer a Deus, aí ele se manifesta. Isso tem que ser provocado, isso não é natural. Claro que na nossa nova natureza é natural.
Sabe, quando você fica pensando no mal que lhe fizeram, ou no pecado, ou no mundanismo, ou numa coisa que você sabe que é proibida aos crentes porque aquilo vai te fazer mal, você está magnificando, exaltando e tendo como os judeus lá no eu quero alho, eu quero cebola. Meu irmão, você vai para uma terra que manda leite e mel e fica aí querendo alho e cebola. Então as pessoas ficam aí como uma mulher de Ló que olhou para trás e virou estátua de sal. Paralisados. Quando no passado... os melhores dias não estão no passado, os melhores dias estão à sua frente. Os melhores dias da sua vida, porque você está crescendo na graça e no conhecimento, tendo mais sabedoria, mais paz, os relacionamentos estão melhorando, tua fé está melhorando, os melhores dias da sua vida estão à tua frente. Não ficaram lá no passado. Não é sabedoria dizer, no passado eu era feliz, no passado eu tinha, aí depois que eu recebi Jesus eu perdi isso, perdi aquilo. Para de computar isso, porque o Senhor vai te dar em dobro. Tinha uma irmã, irmão, que eu sempre ia na casa dela, parecia uma ladainha. Sabe, antes eu recebia Cristo, eu era da alta sociedade, porque eu tinha isso, porque eu tinha aquilo, mas aí eu recebia Cristo, eu renunciei, eu perdia tudo, hoje eu estou aqui, nessa casa simples de aluguel aqui e tal. Ela sempre falava isso, eu ia lá visitar ela por misericórdia, ela falava só isso. Olha o que eu perdi desde que eu recebi a Cristo. Mas ela não entende que ela ganhou, que a alma dela é por quinto dos infernos, agora estava salva, que ela tinha paz, o nome no livro da vida, e que se ela usasse a fé e parasse de olhar para trás e olhasse para frente, Deus podia dar em dobro para ela, mas ela ficava lembrando do tempo que ela ia na High Society, que ela pertenceu ao Vasquinho, que ela ia nas noites lá, que ela era conhecida no cidade. Meu Deus. Então é isso. Pare de olhar para trás. The best is yet to come. O melhor de Deus está por vir. Claro que já veio, que é o Espírito Santo, é Jesus, mas digo agora com Jesus e com o Espírito Santo você, o melhor dos dias, a melhor revelação, as coisas boas estão tudo aí à tua frente, porque aquele que não negou Jesus e nos deu, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então é de glória em glória, de fé em fé. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Hoje somos pessoas melhores que semana passada, por isso produzimos melhor, então as coisas serão melhores. Guarda essa palavra no seu coração, amém, amados? Diga, não vou magnificar, não vou glorificar, não vou exaltar, não vou engrandecer as obras do diabo. Porque quando você fica meditando nisso, você está deixando de adorar a Deus e Deus não participa então. Deus não vem, porque você está focado nas obras do diabo, nos efeitos da queda. Agora, se nós tivermos nossos olhos fixos no Senhor, como Pedro, andaremos sobre as águas. Mas se olharmos para o vento, nós afundamos. Veja que o foco determina o destino. Pedro olhando para Jesus, desempenho de Cristo, andava sobre as águas. Pedrão parou de olhar para Jesus, Pedrão voltou a ser carne, afundou. Hoje as pessoas não estão focadas em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, na presença de Deus, no poder de Deus. Não, elas são focadas no que os outros falaram, nos problemas, no mundanismo, no quem é o cantor da moda agora, qual vai ser o novo show. Meu irmão falou assim, pastor, eu posso ir no show da Aguinaldo Raiol? Claro que pode, irmão, mas pode. Se a irmã gosta, a irmã vai, eu não vou dizer para a irmã não ir. Mas, irmão, que mau gosto, né? Até no mundo eu tinha melhor gosto. A pessoa troca Jesus por uma coisa e ainda Aguinaldo... Bom, me perdoe os irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Não tenho nada contra Aguinaldo Raiol, quero que a alma dele seja salva como a minha, né? Mas, sabe, as pessoas trocam o Senhor, né? Por um show de um homem comum. Tá, tem uma voz bonita? Deus abençoe ele, mas essa voz foi feita para louvar o Senhor. Essa é a minha opinião. Amém, amados? Deus te abençoe em nome de Jesus.